começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito gostoso estar com você. E a gente sempre começa o programa convidando você para entrar no nosso site, www.programavivamais.com.br. Lá você pode entrar, tem a agenda dos nossos convidados, a grande maioria está lá. A gente tenta sempre colocar em dia, alguns pode ser que a gente ainda não tenha colocado. Você pode nos ajudar mandando e-mail, a gente vai colocar os que a gente ainda não conseguiu botar, ou algum a gente possa ter esquecido. Você pode clicar no Assista Aqui e assistir todos os programas dos últimos 5 anos. Esse ano já estamos completando 5 anos de programa. Graças a você, a sua audiência, a sua colaboração. A gente adora receber os seus e-mails. E a gente fica muito feliz em comentar com você que a gente recebe e-mails do mundo todo, né? Como nosso programa está no YouTube e as pessoas acabam compartilhando os programas com seus familiares que estão... a gente já recebeu de Israel, Inglaterra, França, Estados Unidos, enfim, do mundo todo. As pessoas compartilham e as pessoas acabam, então, mandando perguntas, né, Miguel? E dicas de assuntos e perguntando coisas. E a gente fica muito agradecida a você por compartilhar, por assistir. Então, entre no nosso site, lá você clica no Assista Aqui. Então, os programas dos últimos 5 anos. Você pode perguntar, você pode ver ali. E se você assistir os programas que já passaram e tiver dúvidas, você manda as perguntas e nós vamos trazer os convidados de novo, porque são todos nossos amigos, são todos aqui de Porto Alegre. Claro que nós temos alguns que são de São Paulo, como Lair Ribeiro, como Henrique Ismânio, como alguns maravilhosos que vieram de fora, como a Sandra do Rio. Mas a gente traz eles de novo, né, Miguel? Não custa a gente convidá-los novamente. Sabe que ainda hoje, Ana, eu atendi uma paciente de Brasília que está se mudando aqui para Porto Alegre e que ela encaminhou a mãe para fazer tratamento na clínica porque ela nos conhece da televisão. E uma das pessoas que mais encaminha, por incrível que pareça, e aqui vai o agradecimento, né? O pessoal muitas vezes assim, pô, mas tu virou fã de repente do Lair Ribeiro? Não, não é de repente não, pessoal. Faz 5 anos que eu conheço o Lair e realmente a minha vida mudou. Tu fez o pós-graduação com ele, né? Mudou a vida do Vitor, né? O Lair é uma pessoa que tem uma cabeça e uma inteligência fora do nível da população. E o Lair é um dos indicadores do programa. Então o Lair, eu sei porque tem muitos colegas fazendo pós-graduação com o Lair, parece que hoje em dia já são quase 400. Esgotaram-se as vagas para fazer a pós, né? E a gente fez parte da primeira turma, eu e o Vitor. Então a gente tem satisfação em encaminhar, porque isso é uma das coisas que a gente aprendeu com o Lair. Conhecimento a gente não esconde, conhecimento a gente compartilha. Porque ele aumenta, né? Isso faz com que aumente o teu conhecimento, porque ninguém sabe tudo, né? E isso é um erro, infelizmente, da grande maioria dos colegas, eu me incluo aí. A gente sempre, quando vai ficando mais velho, acha que sabe demais, né? E acaba se fechando numa ostrinha, numa concha fechada, porque não, é isso aqui, ponto. E as coisas mudam, e não só mudam, evoluem, né? Isso é uma das coisas que a gente aprendeu com o Lair, a poder se manter aberto e deixar que o conhecimento, que o novo conhecimento chegue até a gente. E daí fazer o julgamento. Claro que tem coisa que, infelizmente, a gente vai abrir mão, dizendo, não, isso aqui não funciona é tão bom assim, né? Não é tão bom assim, mas não ficar fechado, né, naquela coisa assim, não, eu aprendi assim, tem que ser assim. Por quê? As coisas todas evoluem, o conhecimento não, né? Então, isso é uma das coisas que a gente deve muito além. As pesquisas não param, né, Miguel? Todo o tempo estão sendo feitas pesquisas, cada vez se estuda mais, cada vez as coisas estão mais modernas. É impossível que as coisas permaneçam iguais, né? Então, as coisas vão evoluindo e vão ficando cada vez melhores. Por isso que não se pode parar de ir a congresso, não se pode parar de estudar. Eu conheço colegas da área que não vão a congresso há anos. E coisas que a gente não entende, né? Isso é um erro. Eu acho assim... dá para entender um pouco, Ana, porque também existe o comércio do congresso, né? Então tem um congresso, todo mês tem um congresso. Eu acho que também a coisa não pode ser assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Porque mas muitas tem que vezes escolher bons congressos. Você escolhe bons congressos, se frequenta bons congressos, é a oportunidade que a gente tem de trocar conhecimento e aprender.
Claro que, à medida que a gente vai ficando mais experiente na profissão, muitas vezes não tem mais tanta novidade, mas são pequenas novidades que vão acontecendo que podem aprimorar a tua prática do dia a dia. Sabe que, não sei em medicina, mas na minha área, na odontologia, sabe que tu assiste o curso das pessoas, dos colegas, às vezes é uma coisa habitual que tu está habituado a fazer, rotineira, mas assim, uma ou duas coisas diferentes que ele fale, pô, valeu o congresso. É uma coisinha ou outra diferente que o colega faz que vai acrescentando na tua prática diária, mas né? Na cirurgia é a mesma coisa, né? Porque nessa parte, então, de suplementação, isso aí é um absurdo o que muda e o que se aumenta o conhecimento a cada dia, né? Muita coisa que... Tu vai te lembrar, se vocês acessarem os programas que nós gravamos nos últimos 5 anos, tem colegas de especialidades que quando a gente falava em ômega 3, falava em vitamina D, vitamina K2, falava em suplementos, não, luteína, não é bem assim, não está comprovado. Hoje em dia o mesmo colega diz assim, não, a gente usa porque isso funciona para isso, para aquilo. O conhecimento vai aumentando, vai se estudando melhor também. Eu tenho colegas que muitas vezes de outras especialidades chegam e dizem assim, mas isso aí a gente não sabe bem como é que é. Eu digo, de repente tu não sabe porque não foi pesquisar, né? Mas se tu for pesquisar, tu vai ver que a coisa tem inúmeros trabalhos falando a respeito. Sempre tem o lado pró, o lado contra, daí cabe a você, profissional, discernir o que é bom, o que não é. Mas o que eu sempre relaciono é o seguinte, pega um cirurgião cardíaco, né? Hoje em dia eles botam uma molinha, que é o stent, para não ter que abrir o tórax do paciente, né? Agora, a área dele se aperfeiçoou, se aprimorou e chegou num estágio que muitas vezes ele não precisa mais fazer uma cirurgia com tórax aberto. A outra especialidade não. Aí vai o erro, geralmente, do profissional, entendeu? É como tu disse, na tua área. Na cirurgia plástica é a mesma coisa. Mas daí vai aquilo que eu falei, quer dizer, à medida que vai passando o tempo, a gente já tem mais de 30 anos de mercado. Não aparece mais muita novidade. Mas, eventualmente, tu está num congresso e uma coisinha que tu faz de um jeito e vê o colega fazer de outro, é como tu falou, a gente ganha o congresso, né? Nossa, acrescenta muito. Facilita a tua vida, facilita o resultado para o paciente e muitas vezes são pequenas coisas que estão à disposição da gente no dia a dia e a gente não conseguiu enxergar da forma que o outro colega enxergou. Mas daí entra justamente aquela coisa de não ser quadradinho, né? De não ser ortodoxo demais, de deixar o conhecimento entrar. E depois que o conhecimento, depois que a gente fica aberto para conhecimento... Não, e não julgando, não tem como se fechar mais. Outra coisa que eu entendo também é que, por exemplo, eu já fui a muito congresso que as pessoas estão apresentando alguma coisa e o colega, ao invés de estar lá procurando aprender, está lá julgando o que o outro está falando, né? Isso acontece muito, não sei se na tua área, mas na minha acontece muito. Mas geralmente é o pessoal, infelizmente, que tem uma cabeça pequena. Eu vou te dizer, eu consigo entender, hoje eu consigo entender melhor, não só pela idade, né, mas muita coisa que eu falava mal em medicina, eu falava mal sem embasamento nenhum, falava mal porque tinha escutado falar mal, né, e daí quando me perguntaram, mas onde é que tu leu? Foi uma das coisas que o Lair delicadamente comentou uma vez, lembra no programa que ele estava fazendo? No intervalo, ele falou assim, tá, mas Miguel, desculpa, onde é que tu leu? Não foi grosseiro, não foi nada? Eu falei, não li, mas a gente sabe. Não, mas a gente sabe da onde, né? Não, porque eu trabalhei não sei o que lá. Tá, mas eu também trabalhei nesse meio. Mas onde é que está escrito isso? E daí tu vai pesquisar e tu vai ver que muita coisa é mito. E, infelizmente, para quem trabalha com medicina e odontologia, tu não tem o direito de expor a tua verdade sem conhecer o que é realmente verdade. Sem estudo, né? Sem estudo comprovado, né? Porque quando isso sai da boca do médico, é o que eu sempre digo, uma meia-verdade saída da boca do médico ou do dentista, para o leigo, aquilo lá é verdade. E muitas coisas que eu falava, eu era contra a vitamina, que hoje em dia eu suplemento de um monte de formas diferentes, né? Eu era contra a suplementação hormonal, que hoje em dia eu faço, em mim, não tem outra maneira. A gente já trouxe aqui a Clarice, que trabalha com laboratório, né? Que trabalha com envelhecimento, tem mestrado e doutorado em gerontologia, né?
e que ela diz que o envelhecimento é o quê? É justamente o decréscimo dos hormônios, né? E que eu era absolutamente contra o uso de qualquer coisa dessas, assim como muitos colegas. E esses colegas, Ana, quando encontram a gente e veem que a gente está bem, dizem assim, mas o que é que tu está fazendo? Eu digo, estou fazendo isso, aquilo. Quando é o médico falando com o médico, eles vão dizer, tá, mas tu não tem medo? Eu digo, olha, eu tinha, mas eu fui estudar, não tenho mais. Tá, mas tu não tem medo? Eu digo, mas medo do quê? Não, porque a gente não sabe. Quando é um médico falando com o médico, ou dentista falando com o dentista, vai dizer, não, a gente não sabe. Quando ele fala com o leigo, que é isso que eu falo com os pacientes, ele diz assim, mas isso aí vai te acontecer, isso e aquilo. Roga praga. Roga praga. Eu digo, mas onde é que está escrito isso? Né? Então, hoje em dia, o que a gente procura fazer é baseado em conhecimento. E uma das coisas que a gente aprendeu com o Lair, e o Lair é uma pessoa assim que tem um conhecimento absurdo, e eu cito bastante ele, Ana, porque realmente assim, é uma pessoa que mudou, foi um divisor de águas na vida da gente, né? Acho da família toda. Né? E que uma das coisas que a gente aprendeu com ele, tu faz uma pergunta para o Lair que ele não sabe, ele não tem constrangimento nenhum em te dizer assim, olha, isso aí eu não sei direito, eu vou estudar e depois te digo. E o incrível é que ele vai estudar e depois ele te diz, sem chute. Né? Então, quando o paciente pergunta para alguém da área médica sobre alguma coisa, não saber não significa que tu é um ignorante da profissão. Olha, significa que tu tem responsabilidade, tu vai procurar para responder certo. Eu acho isso. A coisa não tem obrigação de saber tudo. Certa é ir buscar. Tu tem responsabilidade, vai lá e busca. Eu acho isso mais bonito do que chutar. Eu detesto chute. Infelizmente, muitos pacientes, quando chegam na gente, chegam com medo, e com medo justamente por quê? Porque falaram de algumas coisas sem conhecimento. E que até tu convencer o paciente, quer dizer, quando eles chegam na gente, eles já chegam convencidos, né? Mas muitas vezes perderam um tempo, eu vou te dizer por mim, eu podia ter começado a me cuidar, a cuidar da minha saúde de forma correta, não com 50 anos, que foi o que eu fiz, mas podia ter começado como o Vitor, com 30 anos de idade. Imagina, o Vitor não vai envelhecer nunca. Ou vai envelhecer com qualidade, com saúde. Né? Mas muito mais lentamente do que nós. Muito mais lentamente do que nós. Então, eu vejo assim que a nossa avó envelheceu muito rápido, nossos pais nem tanto e nós menos ainda. O Vitor vai demorar muito mais. E por falar em Vitor, você não saia daí que nós estamos esperando pelo Vitor. Nós começamos o programa, dissemos para ele que nós íamos dando a nossa abertura, porque claro, ele está com a agenda lotadíssima, está terminando de atender, se atrasou um pouquinho, porque inclusive ele está com a agenda assim, acho que até dezembro, né? Isso é uma das coisas que, como pai, é um orgulho, né? Mas assim, eu já recebi algumas ligações do Lair, inclusive, preocupado com o Vitor, disse, como é que está o Vitinho, Miguel? Assim, assado? Tá bem? Como é que ele está indo? Como é que está? Porque tu sabe, o teu filho hoje é uma celebridade, quer dizer, isso sai legal, da boca, né? Do Lair, né? Massageia o ego. E muitas vezes é uma coisa que os colegas não entendem. As pessoas mais fechadas, né? Imagina um médico com 36 anos de idade que tem a divulgação, ou que tem toda a visibilidade que ele tem. Mas hoje, antes das pessoas atirarem pedra, que o Vitor é novo, tem 36 anos e tem toda essa visibilidade, é muito normal as pessoas dizerem assim, porque fez marketing. Não, o Vitor não fez marketing, o Vitor estudou. Eu, como tia, posso dizer para vocês que o Vitor vira madrugadas estudando. E quem faz consulta com ele... Dinheiro, não, e não é só investir dinheiro. E quem se atende com o Vitor e quem se atende contigo, e não é fazendo propaganda porque são parentes meus, vê que o que vocês fazem, Miguelito, não tem chute. É tudo com diagnóstico, é tudo com exame, e muito mais exames do que qualquer outro médico até hoje já me pediu. E é tudo dosado certinho, com os exames pré o mais importante que eu sempre examinados. digo é o acompanhamento, né? Tu vê assim, como é que tu estava, e isso é uma coisa que não depende, não é uma coisa que a gente pode mudar, né? Isso é uma coisa de laboratório, tu pega o mesmo laboratório que fez toda uma bateria de exames, mediu teus exames, e tu acompanha isso durante o ano e tu vê como a pessoa vem melhorando. Não só no aspecto laboratorial, mas no aspecto clínico e no aspecto visual. Então, esse tipo de resultado é que faz com que tenha a visibilidade que ele tem hoje, né?
Mas eu consigo entender que muitas vezes incompreendido, Ana, porque assim, quando me chegava um paciente, muitas vezes... É muito fácil jogar pedra, né? Quando a gente não sabe o quanto a pessoa lutou para chegar onde está, né? É muito fácil a gente ficar acomodado, não estudar, não fazer nada, depois assim, não, o cara lá teve sorte, nasceu virado para a lua. Ninguém nasce virado para a lua. Deixa eu dizer uma coisa, só alcança sucesso quem vai à luta, trabalha muito e estuda. Quem vai buscar, né? Mas eu digo, é fácil entender, porque quando eu só fazia cirurgia plástica, e eu passei pela cirurgia geral antes da plástica, depois mais cirurgia plástica, mais os hospitais onde a gente trabalhou que deu um bom embasamento, que foi pronto-socorro, Cristo Redentor, Sanatório Partenon, hospitais onde a gente recebia muita gente realmente mal, doente, né? Eu não tinha essa visão da medicina que a gente tem hoje. Então, quando me chegava um paciente com uma bateria de 80 exames, eu ficava pensando a mesma coisa, para que tanta coisa? Né? Mas pelo menos eu não falava nada, dizia, não, o que me interessa é só aqui para cirurgia, é só aqui o hemograma, a glicose e tal, a coagulação, o resto só procure o seu médico. Quer dizer, pelo menos nesse aspecto eu era honesto, eu não gostava muito de receber aquela bateria toda porque eu não entendia por quê, né? Mas não tecia comentário contra, porque se o laboratório dosa e se existem essas dosagens de laboratório, e se existem, tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Ninguém está pedindo exame, ninguém está fazendo comparações de exames e ninguém está pedindo uma bateria de exames a troco de nada. Não é só para o paciente gastar, né? Mas é para a gente poder fazer um acompanhamento. Mas eu acho que é uma coisa que não tem retorno, porque hoje em dia a gente tem atendido muito colega médico. O Vitor, com 36 anos de idade, tem colega médico que é paciente dele com 80 e poucos anos. E são colegas, assim, de nível profissional, pessoas especializadas, pessoas que fizeram, muitos deles, mestrado e doutorado nas suas áreas. Então, eu acho que não tem mais volta, né? A gente pode ser contra, o que é contra não sabe o que é contra, né? Mas daqui a pouco eu acho que a pessoa vai acabar, como eu disse... Entendendo que esse é o caminho, né? Quisera eu ter entendido isso antes, que eu era um dos que falava mal, entre aspas, né? Não, que não queria para si porque não entendia. Mas que hoje em dia me dei conta que se tudo evolui, por que medicina não? Mas acho que a gente pode fazer o intervalo, o Vitor deve estar chegando. E vamos esperar o Vitor, você não saia daí, que no próximo bloco o Vitor vai estar conosco. Até daqui a pouco. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, como a gente tinha falado no primeiro bloco, nós estamos agora com o Vitor. O Vitor, casualmente, meu filho e sobrinho da Ana, né? Nosso orgulho. É, nosso orgulho. um dos nossos orgulhos. Um dos nossos orgulhos, claro. A gente tem os filhos que são maravilhosos, né? Para nós, são perfeitos. Mas a gente tinha comentado que o Vitor ia justamente abordar alguns assuntos junto com a Ana. O Vitor, ele fez uma formação, ele fez uma pós-graduação em cirurgia geral na Santa Casa, no Rio, uma pós em cirurgia plástica na Santa Casa, num serviço de um colega do Rio de Janeiro. E a gente foi colega, como a nossa diferença de idade não é muito grande, né, Vitor? Eu fui pai muito novo. Quase da mesma idade os dois. Quase da mesma idade, só 20 anos de diferença. Nós somos colegas numa pós-graduação que a gente cita seguido aí, que é a pós com o Dr. Laí Ribeiro, um dos professores da pós, que foi em nutriendocrinologia, que é reconhecida pelo MEC, de uma faculdade reconhecida em São Paulo, onde a gente teve chance de aprender muita coisa que eventualmente a gente tinha passado batido durante a nossa formação. Mas nós estávamos falando aqui no intervalo, enquanto a gente esperava o Vitor, da importância ou da diferença que tem os tratamentos dentários hoje em dia, né, Ana? Porque, por exemplo, eu troquei todas as minhas obturações Você tinha bem pouquinhas, né? Tinha poucas. Modéstia à parte, tu tinha, eu acho que uma ou duas só de amálgama. Mas que antigamente se faziam com amálgama, né, que era mercúrio, e que muita gente ainda tem, e da importância de fazer um tratamento adequado para retirar e da importância de não manter esse mercúrio no organismo, né? Então, não sei quem é que pode começar, o Vitor ou tu explicando como é que Vocês querem falar o quão mal faz o mercúrio? Eu acho que praticamente todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A amálgama toda vez que tu tem uma liga metálica de metal que vai mercúrio, chama amálgama. As outras não podem ser chamadas de amálgama, somente de ligas metálicas. Só que toda vez que tem um mercúrio, é muito difícil o tratamento para poder retirar a toxicidade dele do nosso organismo. Praticamente são pouquíssimos tratamentos que existem, quase ninguém fala sobre isso, é uma coisa incrível até, porque o mercúrio, inclusive, associado a uma série de doenças, desde o autismo. Né? Cumulativo, a gente não consegue liberar ele, ou seja, eu suo, eu posso fazer qualquer coisa, eu não consigo me desintoxicar, a menos que eu faça tratamento. E os danos dele, principalmente ao cérebro, são irreversíveis, né? Então, citei autismo aqui, mas pode causar todo tipo de dano cerebral. É muito importante, é um assunto muito importante. E hoje a gente vê na prática que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas, né, com essas ligas metálicas na boca, provavelmente são antigas, né? Acredito que o dentista atualmente nem faz mais isso. Sabe que na Suécia é proibido o uso de amálgama há mais de 30 anos. Não se usa a restauração com mercúrio na Suécia há mais de 30 anos, né? Em muitos países desenvolvidos, né? Claro que aqui ainda se usa, porque é um material mais simples de usar, principalmente em serviço público. Mas quem pode hoje em dia se remove. Eu recebo muitas indicações, claro que de vocês, mas de outros médicos também, para que se retire os amálgamas, né? Que se tire porque a orientação médica é que invariavelmente se retire. Não é, mas eu tenho ou não intoxicação. Não tem como saber se tem, a menos que faça exame.
E o grau de intoxicação também é individual. Tem gente que com pouco se intoxica muito, e aí depende de hereditariedade, de estilo de vida, e tem gente que com muito se intoxica pouco. Mas a orientação é que remova todas. E aí o elo, né, que eu sempre comento, sempre escrevo sobre. Não existe o dentista que só pensa na boca, não existe o médico que só pensa no pé. Isso não pode mais existir, né? Eu não posso entregar um tipo de tratamento na boca e prejudicar todo o resto do corpo. Não faz sentido, né? O dentista é um médico também que pensa na boca, mas tem que pensar no corpo todo. E como que faz daí para tirar a amálgama? Porque é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive nós, né? Tem que ser com tem que ter isolamento absoluto. Mas começando do início, né? Por que você coloca amálgama na boca de alguém? Antigamente se usava esse material, infelizmente, e no Brasil, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que usam, insistem em usar, principalmente em serviço público, como é um material mais barato e de fácil acesso, então ainda em alguns lugares se usa o amálgama, né? Mas para o quê? Qual o problema do dente? Restauração. Se restaura o dente com amálgama. Quando tem cárie, tem uma cárie, faz o buraquinho e se coloca o amálgama. Tu dá uma limpada, tira. Na verdade, eu me lembro, sabe o que é interessante? Que eu me lembro, quando eu me formei, há 29 anos atrás, eu me lembro que a última aula do professor, ele disse assim, olha, nunca se faz restauração de resina, só usem amálgama. Eu me lembro que foi a última aula da minha classe de dentística. Né? Aí, anos depois, eu fui fazer minha especialização em dentística com o mesmo professor, e ele, dando a última aula, ele falou assim, quando a gente usaria amálgama em vez de resina? Nunca. Então, anos depois, ele mesmo, o professor Leite, que foi o meu professor da URGS, um amor de professor, ele já disse, não se usa mais amálgama, porque a resina é tão resistente quanto a amálgama e não tem mercúrio. E o mercúrio, a gente sabe que o consultório odontológico que usa o mercúrio, quando tu desgasta, tem intoxicação nas paredes, tem intoxicação ao ar-condicionado, tem um monte. Eu não uso, eu não uso na clínica há 29 anos. Não gosto não uso mercúrio de jeito nenhum, não uso amálgama há muitos anos. Infelizmente eu tive a bênção de ter oportunidade de fazer curso fora, então eu uso resina há 29 anos, mas quem usa tem esse problema da toxicidade, né? Sabe que era uma das brincadeiras que a gente... Tu deve te lembrar disso, né? Pô, o nosso dentista dava na mão pra gente brincar com aquilo. Isso, e quando quebrava aqueles termômetros de mercúrio, a gente ficava brincando horas com aquilo na mão, apertando, espremendo. Olha, eu me lembro que o dentista da minha mãe, ele era muito bonzinho, tadinho. Olha, graças a ele me deu vontade de fazer odontologia, mas enquanto ele tratava os dentes da minha mãe, ele dava a bolinha de mercúrio e eu ficava brincando assim, ó. Quer dizer, hoje em dia, imagina, a gente sabe que aquilo é super tóxico. Não, o pessoal não sabia, Eu brincava com a bolinha de mercúrio, ele me dava a bolinha de mercúrio. Que é um das grandes embates aí que a medicina tem com as vacinas, né? Que tem muitas vacinas que utilizam mercúrio. E aí, para fazer uma criança menos de 1 ano de idade, ou menos 2 anos de idade... Qual, por exemplo? Sabe quais? Eu não posso falar. Não pode falar? Não. Mas que horror, não sabia. Utilizam mercúrio e aí se associa ao aumento absurdo do número de autistas, né, também. É uma fase que o cérebro ainda está em desenvolvimento, em formação, várias conexões ainda nem foram feitas no cérebro, né? Por isso que há muita discussão a respeito do mundo científico aí de algumas vacinas. Né? Sabendo que um dos problemas dessas dosagens que o Vitor falou de laboratório é que se tu pedir para dosar mercúrio, por exemplo, o laboratório vai dizer que vai de... chumbo, mercúrio, vai dizer que vai de tanto a tanto, tá? Só que esses metais, eles não deveriam fazer parte do nosso corpo, tá? Então, assim como alumínio, né? Então, qualquer dosagem desses metais no teu corpo são intoxicações. E como o Vitor falou, de repente tu vai apresentar mais, se tu for mais sensível, tu vai apresentar problema com uma dosagem muito baixa. Se tu não for tão sensível, eventualmente vai demorar um pouquinho mais, mas nada é benéfico, nenhuma dose disso aí é benéfico. Então, o fato de a pessoa, por exemplo, a gente sabe, por isso que o Vitor estava comentando, e tu comentou do amálgama, né, do mercúrio no dente, é que enquanto ele está presente ali, ele continua sendo uma fonte de intoxicação. E depois que tirou, ele continua sendo, isso que é o pior, né? Então, não tem como se desintoxicar, menos que faça tratamentos específicos. E o grande problema acima disso... que nós entrevistamos é uma pessoa que faz o tratamento para desintoxicar do mercúrio. Porque um dos grandes problemas aí é porque não há nenhum diagnóstico, né?
A pessoa passa anos com aquilo lá, ninguém pergunta, ninguém nem olha para a boca para saber o que está acontecendo. E fica a pessoa tendo sequencialmente problemas, né? Porque aquilo ali vai minando a pessoa. Tem algumas doenças que a presença do amálgama no dente é um fator que interfere, porque eu tenho alguns médicos que mandam pacientes que estão em tratamento. Vai tirar. Tem médicos que me encaminham os pacientes para tirarem o amálgama por causa das doenças que eles estão, por causa do tratamento que eles estão fazendo. É porque talvez algumas doenças que a pessoa se torne mais suscetível, o sistema nervoso central fica mais suscetível, né, à ação. Por isso que a gente conversando hoje, a gente resolveu falar sobre isso, porque é muito importante, né, o alerta. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar nisso e o importante é quando se vai tirar o amálgama, que era o que tu está dizendo, né? Então, se usa o amálgama para se fazer uma restauração, se usava no passado, então hoje em dia se tira. Os meus amálgamas eu tirei 20 anos atrás. Quando começaram a me encaminhar os pacientes para tirar amálgama, eu pensei assim, pô, se eu estou tirando os pacientes porque isso pode gerar uma doença, ou porque estão em tratamento, eu fui lá e pedi, um colega meu trocou todos os meus amálgamas e tirei os meus há 20 anos atrás. Então, assim, ó, para se tirar um amálgama, tem que ser com isolamento absoluto, né? É uma borrachinha que se usa, até para não contaminar o paciente de maneira alguma. O isolamento absoluto é uma borrachinha que fica assim, o paciente não vai nem aspirar, nem via nasal, nem pela boca. E então, cuidado do dentista também, para não contaminar o dentista. Não, o dentista tem que estar de luva, de máscara, né? Hoje em dia eu acho que não se admite mais um colega trabalhar sem luva, sem máscara, né? Eu acho que não existe mais isso, eu imagino, né? Mas assim, e outra coisa que a gente sempre... E o importante, assim, detalhe que tu falou, se tiver doença, não existe isso, se tiver doença. A pessoa está doente, se a pessoa está intoxicada com mercúrio, tem mercúrio, não era para ter, e isso a pessoa não tem nome de doença, né? Então a gente tem que tirar um pouquinho essa imagem de que eu preciso de um diagnóstico de nome de doença, porque eu estou intoxicado com uma coisa que não era para estar. Ou seja, eu não deveria ter aquilo dentro de mim. É diferente do estou intoxicado com veneno de alimentação, né? Toxina que entram aqui, agora o mercúrio não tem, ele sempre vai atrapalhar a nossa vida, então é sempre indicado que a pessoa que tenha uma amálgama aqui, ou um ou mais, que se procure o seu dentista, procure alguém que entenda disso para retirar, porque o pior disso seria a pessoa chegar num profissional, o profissional falar, isso é besteira, está super bem. Pô, pelo amor de Deus, então assim, não existe o está super bem, deve ser removido. Não, e outra coisa interessante, as pessoas pensarem assim, que é também um mito, né? As pessoas pensam assim, mas já me disseram que o amálgama é mais resistente que a resina. Não, não é. A resina é tão resistente quanto o amálgama. Então, se a gente sabe que o amálgama tem mercúrio e não faz bem, por que não trocar, né? E nada é feito para durar a vida toda também, né? Pelo amor de Deus. Não, uma restauração tem uma vida média de 8 anos, né? Depois de 8 anos ela deve ser trocada, né? Nós acabamos de trocar uma minha que já não era de amálgama há muito tempo. Né? Não, e assim, ó, ela tem um desgaste, né? Pela mordida, pela mastigação, a gente morde em cima todo o tempo e tal. Então, se ela já tem mais do que esse tempo, até, né? Sabe qual é o grande erro que eu vejo, Ana? É que a tendência do pessoal, como o Vitor falou, se tem em cifra normal... Primeiro, não existe cifra normal para algumas coisas, né? E o laboratório, quando ele dá a cifra de tanto a tanto, que é um grande erro de quem está olhando, eu cansei de fazer isso, até entender, até ter aula com um laboratorista, com bioquímico, né? E entender como é que eram essas medições. O laboratório, quando ele diz de tanto a tanto, não significa normalidade. Ele está dizendo de tanto a tanto que ele encontrou na população. Via de regra, eles usam 2 desvios padrões, onde abrange 96% da população. Então, eu estar dentro daquele corte dos 96% das pessoas que fizeram o exame, não me credenciam a ser saudável. Se a população está doente, por exemplo, se eu pego uma população, vamos fazer uma comparação grosseira, tá? Eu pego populações na África onde 80% da população é aidética. Eu não estou saudável se eu estiver com soro positivo. Não é porque a população toda está doente, eu acompanho a população, que eu sou saudável. O saudável era não ter nada. O grande erro é a gente olhar o resultado, muitas vezes o médico olha, eu cansei de fazer isso, como paciente. Bom, daí não precisa ser médico, o que ele faz? Não, tá de tanto a tanto, tá bom. Não. Se não é bom ter, eu não quero ter. Se é bom ter, eu quero ter bastante, de repente, próximo do máximo. Se não é bom ter muito, mas eu tenho que ter um pouco, eu quero ter um pouco. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E, infelizmente, com mercúrio, com chumbo, com alumínio,
com esses metais pesados, o que acontece é que o pessoal diz assim, não, mas tu está de tanto a tanto. Né? Sim, mas de tanto a tanto, por quê? Não, está na faixa do normal. Não, não é normal, é que naturalmente se encontra na população, porque aquela população está doente. O que é o ótimo? O ótimo é não ter. É não ter. Se o ótimo é não ter, então eu tenho obturações antigas, né? Ou porque eu coloquei há muito tempo atrás, ou porque foi num serviço que era, na época era o que se usava. Eu tenho condição de trocar? Por favor, né? Vou trocar. E depois, existe alguma coisa, existe alguma forma que eu possa me desintoxicar? Olha, existem várias propostas, a gente não é dono da verdade, nem quer entrar nesse mérito. Mas se for possível desintoxicar, por que não? Não é verdade? Ah, porque, não, eu já retirei, e tem, infelizmente, às vezes a pessoa se intoxica mais, e a gente teve alguns colegas de pós-graduação que eram dentistas, olha, dependendo de onde tu vai tirar, tu acaba se intoxicando mais. Ah, sim, tem que porque tirar. O cara vai mexer sem o devido cuidado. Todos os dentistas, espalha tudo. Todos os médicos saem possibilitados de fazer qualquer coisa, né? Pode fazer até cirurgia nos olhos quando se forma, né? Mas quando tu vai operar o olho, tu vai no oftalmologista. Todos os dentistas saem aptos a fazer qualquer coisa, mas o especialista para tocar uma restauração é o especialista em dentística. Então também é aconselhável, é a pessoa que está habilitada a colocar direitinho, fazer, mas dá para fazer com qualquer dentista. Só exige que tenha o DIC, que seja feito direitinho, para exatamente não aumentar a contaminação. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas rapidinho a gente retorna, não saia daí. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Então, hoje a gente estava almoçando junto, eu e o Vitor, e a gente começou a conversar a respeito de tratamento de canal, né? Até o Vitor estava me perguntando qual era o procedimento que a gente usava com tratamento de canal. A gente estava conversando e a gente estava comentando sobre esse estudo, né? Que tu estava falando, Vitor, que é uma série de estudos, né? Que já foram feitos, publicados, que nasceram provavelmente de base de um cara chamado Weston Price, que foi considerado aí um gênio da nutrição, apesar de ser dentista, reforçando aquilo que eu falei, não existe o médico, o dentista, o nutricionista, o preparador físico, todo mundo tem que pensar no todo. E o grupo de pesquisadores dele, ele encabeçou isso aí, e o grupo de pesquisadores dele focou bastante também no aspecto de infecções e boca, né? Porque era uma coisa que, assim, a infecção na boca é na boca, não tem nada disso, né? A boca é ponte, todo mundo sabe de infecções cardíacas e pelo corpo todo. Eu perdi um grande amigo há 2 meses atrás, que ele teve uma bactéria, uma gengivite, e a bactéria da gengiva foi para o coração, ele ficou baixado na UTI e faleceu.
Um grande amigo, e assim, não era meu paciente, mas era um grande amigo, por uma gengivite ele faleceu. Isso aconteceu com uma pessoa próxima, mas isso acontece diariamente, né? A gente não fica sabendo e talvez as pessoas não sejam diagnosticadas de forma correta. Às vezes, olha, teve uma infecção. De onde é que veio essa infecção? Teve, do nada, né? A pessoa estava bem, do nada aconteceu alguma coisa. Mas essas pesquisas, que são muito interessantes, por isso a gente falou de canal, apontam que a dentina, né, que forma grande parte do dente, que se acreditava que era uma massa sólida, que na realidade não, são vários tubinhos. São vários tubinhos, né, e dentro desses tubinhos. Então, quando uma pessoa trata o canal, é muito comum, e aí na pesquisa ele coloca como a imensa maioria das pessoas, a imensa maioria, e isso é algo que eu acho que está mais do que na hora. A odontologia, eu acredito que é muito mais aberta do que a medicina, pelo que a gente conversa aqui, né, a se atualizar, a melhorar, né, a avançar. A medicina tem vários embates, né, mas o que acontece é que grande parte das pessoas tratadas de canal ficam com bactérias, porque já foram, aí ele testou diversos tipos de desinfetantes, de elementos que possam limpar, né, que façam uma limpeza mais profunda. Se usa hipoclorito em várias porcentagens, né? Então tem porcentagens bem mais fortes, agressivas, que podem limpar bem mais. E Vitor, fica bem aí um alerta, porque é muito importante saber que esses canalículos da dentina precisam ser muito bem desinfetados. Então, como eu falei no início, ali no segundo bloco, assim como quem termina a faculdade pode fazer qualquer coisa, pode tratar canal. Mas, na verdade, eu, por exemplo, fazem 29 anos que eu não trato canal. Porque eu não sou endodontista, né? Eu sou especialista em dentista e prótese. Então, assim, eu faço dentística e faço prótese. Aliás, sou especialista em dentística, prótese e implantodontia. Eu tenho 3 especialidades. Mas, assim, eu não trato canal. Então, assim, ó, quando você for tratar canal, tem que ser com um endodontista. Porque tratado com um especialista, dificilmente vai sobrar bactéria. Pode acontecer, né? Porque ninguém acerta o tempo todo, nem erra o tempo todo. Mas um especialista fazendo, o risco de sobrar bactéria ou do tratamento de canal ser não tão bem executado é muito pequeno. Bom, aí é questão técnica dentro da odontologia, por isso que eu levei. Eu só quis fazer essa parte, porque assim, ó, é que nem tu me diz assim, não, a cirurgia plástica pode ficar com a sutura mal feita. Dificilmente, quando feito por um especialista, vai acontecer, né? Para se atentar para esse detalhe, muito importante, então se você é dentista, preste atenção nisso, porque é algo muito sério para a medicina. Essa infecção, a gente chama assim, é uma infecção subclínica, não tem clínica, não apresenta febre nem nada, né? Mas é subclínica e crônica. Então é um inimigo dentro de mim e numa região muito importante, que tem a distribuição para todo o corpo. E obviamente a gente sabe que quando a gente quer fazer com que uma coisa entre direto para o nosso sangue, a gente bota mucosas, né, algumas mucosas, ou injeta, ou seja, dentro de mucosa, bactérias que ficam ali cimentadas e elas conseguem, grande parte delas, sobreviver, porque muitas dessas bactérias, né, o que foi mais encontrado foram os streptococcus, sobrevivem com muito pouco oxigênio. Então a nutrição dela é muito simples, é muito básica. E ela sobrevive e fica ali a vida inteira minando a imunidade, principalmente a imunidade, porque o nosso corpo ele tem que estar boa parte do tempo descansando para que quando entre algum agente infeccioso mais importante, ele ataque, né? Ele tem a força para isso. E se eu fico o tempo inteiro tendo que combater uma coisa subclínica, que eu não tenho clínica, mas está sempre me atrapalhando, e se existem alguns sinais, ou as pessoas que se adoecem muito facilmente, ou pessoas, e aí, claro, já fiz um canal, adoeço muito facilmente, tenho eventualmente febres, não sei explicar o porquê, a minha imunidade é a pior, né? Eu estou num lugar que está todo mundo bem e eu fico gripado mais fácil, eu pego uma doença mais fácil, então são alguns sinais de alerta, mas mesmo assim, claro que dentro dos parâmetros sanguíneos, se a gente avaliar criteriosamente, como meu pai falou, né? Não simplesmente olhar aquele número, mas entender que, vem cá, esses leucócitos aqui, essas defesas estão mais aumentadas do que deveriam. O ideal é estar o quê? O mais baixo possível, dentro daquele parâmetro, né? Aquela janela de estar normal, o mais baixo possível é sinal de que eu não estou tendo que combater nada no meu corpo que não deveria. Então, esses agentes que ficam ali, patogênicos, que ficam ali minando nossa imunidade, eles, obviamente, vão se sobressair em momentos de maior imunodepressão. E a gente estava falando sobre o câncer.
Então, os pacientes que estão em tratamento de câncer, é fundamental que seja revisto, pelo menos, o canais e, se possível, abrir e tirar. E aí eu estava perguntando para ela o que fazer nessas situações, né? Porque se a gente indica, bom, vamos remover o canal, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem o dente? Como é? Olha, tu sabe que eu atendi uma paciente há pouco tempo atrás, Dona Elvira o nome dela. Ela chegou, ela falou assim, olha, vim fazer uma revisão porque eu vou botar uma prótese de quadril, porque eu tô com uma infecção, estou tratando há 1 ano e meio, já tomei todo tipo de medicação, né? E não cura. Então agora o médico vai vou tirar o meu fêmur e vou botar uma prótese aqui no fêmur. Aí eu bati a radiografia e falei assim, olha, Elvira, a senhora está com uma lesão aqui no segundo molar, como a senhora vai fazer cirurgia, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não baixaria o hospital, nem faria uma cirurgia com uma lesão dessa magnitude. Eu vou lhe dar uma sugestão, não tem o dente de cima, vamos extrair esse molar. E deixa eu falar com o seu médico. Aí eu conversei com ele e falei assim, olha, me dá mais um mês. Eu vou extrair o molar dela, medica e me dá mais um mês. Ela nunca precisou botar prótese de fêmur, porque a infecção, o foco inicial era a infecção do segundo molar alimentava a infecção do fêmur. Então tiramos o dente e ela nunca precisou botar prótese de fêmur. Depois de medicada, curou. Mas, Ana, isso que o Vitor falou... Que as pessoas precisam entender, só para as pessoas entenderem. Cada vez que o coração pulsa, o sangue passa por todas as veias do corpo. Não, ou seja, uma infecção aqui alimenta uma infecção no corpo todo. Nós que trabalhamos com cirurgia, nós cansamos de suspender a cirurgia. Por exemplo, o paciente está com uma infecção no dedão do pé. Uma vez não me operou porque eu estava com dor de garganta. Isso, quer botar uma prótese de mama, dela não entende, diz assim, não, o doutor não quis fazer, né? Muita gente diz assim, esse doutor deve estar muito rico, não quis me operar. Não, a gente ganha vida operando. Agora, não, mas a minha infecção era no dedão do pé. Só que o germe, ele se movimenta no nosso organismo através da corrente sanguínea. Então, uma infecção no dedão do pé me impossibilita de fazer um tratamento cirúrgico que não é uma emergência num outro local. Porque eu posso ter disseminação. Esse germe que está no dedão do pé, ele está circulando pela corrente sanguínea. Ele pode se alojar aonde eu fiz a cirurgia, que pode ser no ombro, pode ser na mama, pode ser nas costas. Causou um grau de agressão naquele local, vai ali ter uma infecção interrompeu grave. Boa parte da defesa, que vem através do sangue, e pode ter uma infecção. Eu estava te explicando hoje, Vitor, essa semana eu recebi um amigo médico, que é lá da Argentina, e estava hospedado lá em casa, veio para um congresso aqui em Porto Alegre, e ele me disse assim, tu não pode dar uma olhadinha, eu tô com um dente aqui que está me doendo. Aí eu examinei um premolar assim, inchado. Eu falei assim, vamos radiografar. Aí tinha um canal tratado, bem como tu falou, um canal tratado, que não deve ter sido tratado por um especialista com certeza, com uma lesão apical. Aí eu falei assim, olha, tu tem um canal que ficou uma bactéria persistente aqui embaixo. Pode acontecer até tratado por um especialista, mas provavelmente não tenha sido, né? Menos frequente, né? Muito menos provável. Aí eu falei assim, olha, tu tem um canal aqui que tem uma... esse canal já até retrataram, mas essa lesão não cura. Eu disse, olha, então não tem jeito, se já até retrataram, na mesma hora, medicamos, extraímos, que é uma ótima opção, né? A gente já extrai o dente, curetamos bem a lesão, colocamos um implante, demos antibiótico e está ótimo. Está lá sem infecção, com um implantezinho no lugar. Muitas vezes a gente fica retratando um canal, tentando salvar um dente, mantendo uma infecção ali, risco de manter uma infecção no corpo. Muitas vezes não faz sentido, como o Vitor falou. Dependendo da situação de saúde do paciente, muitas vezes se extrai e se põe implante no lugar. Graças aos céus, hoje em dia temos os implantes. Como orientação geral, né? Isso demora a chegar à medicina e aos dentistas, infelizmente, acontece, né? De demorar. Não é culpa só dos médicos, mas falta de interesse por uma informação que não é remédio. Estou com algum problema sério de saúde, vou ter que fazer um tratamento. Passa um dentista antes que entenda disso para poder averiguar se tem alguma infecção recorrente lá dentro. Tem algum foco dentário? Vai para uma cirurgia, antes tem que passar pelo dentista. Tem que passar no dentista. Aliás, o Pitangui falou sobre isso há pouco tempo atrás. E outra coisa, câncer, né? Principalmente câncer. Olha, câncer é obrigatório, deveria ser obrigatório passar no dentista antes. Tem alguns países, a Alemanha é um deles, que o paciente, para começar a fazer um tratamento, um acompanhamento de um oncológico, né, por um problema de câncer, ele obrigatoriamente tem que estar com o tratamento dentário dele em dia. E me parece, inclusive, o seguinte, que é o que a gente leu, né, que dependendo da lesão e
por exemplo, o canal tratado, muitas vezes, para começar a fazer o tratamento, eles extraem o dente. Com lesão não dá para tratar. Eu não estou dizendo que manter, tem né, que fazer ou não né? tem que fazer, porque não é da nossa área. Mas é uma das coisas que eles se preocupam, por quê? Por isso que o Vitor falou. É uma lesão que já baixa a imunidade, via de regra os tratamentos vão baixar mais a imunidade ainda, né? E o cara está com uma infecção... Distribuída por todo. Que dali vai via corrente sanguínea, né? É aquela história. Não tem paciente que faz mediastinite por foco dentário? O que é mediastinite? Infecção naquela loja que acomoda o coração e morre. Não, há pouco tempo morreu um amigo teu, mas há um pouquinho mais tempo atrás foi um outro, que era um médico, né? Então isso não tem classe econômica, não tem classe social, não tem classe então, esse meu amigo era de uma classe social muito boa. Então, mas e o mais triste assim, disso, ele há né? 30 anos lutava contra um câncer, estava vivendo super bem. De uma gengivite ele morreu do coração. É muito triste, né? Mas e quando tu me perguntou hoje, eu não desenvolvi o assunto, né? Mas tu me falou sobre... Porque o ozônio, ele não existe quase não existe bactéria resistente ao ozônio. Essa seria uma opção boa, porque a utilização do ozônio é muito ampla, né? Tem dentistas que a gente sabe que utilizam, usam, né? Mas como um certo aumento da garantia de que a gente vai conseguir esterilizar realmente aquela fábrica? É assim, né, Vitor? Como o ozônio ainda não é uma coisa tida como certo, nem estudada, nem comprovação científica perfeita nessa área, hoje em dia, se tem esse caso de vai para uma cirurgia ou tem um tratamento de câncer, é uma coisa mais séria, eu acho o mais certo a extração. Mas, assim... Tem estudos que se aplicam ozônio. Que tem países que o pessoal usa, né? Tem lugares, tem estudos do ozônio, que assim, né? A gente tem tomado Mas aqui no Brasil ainda não tem isso como aplicação difundida. A gente tem tomado um pouco de cuidado de falar. Tem a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, que fala muito sobre isso. Mas a gente tem tomado cuidado de falar, porque o pessoal diz assim, vocês estão indicando. Pessoal, nós não estamos indicando nada. Não, existem estudos e a gente precisa comentar a respeito dos estudos que existem, né? Eu acho que ao paciente é dado o direito de pesquisar e escolher o tratamento que para ele, por exemplo, tem países que é a primeira opção. O pessoal fala tanto em Cuba, o pessoal não está trazendo médico de Cuba, não estão trazendo gente de Cuba, vão fazer não sei o que em Cuba. Em Cuba, uma das primeiras opções é ozônio. Gozado, falam tão bem da medicina lá, daí quando a gente fala um tratamento que usam lá, não pode falar. Quer dizer, nós não estamos indicando para ninguém, não. Nós estamos citando. Por quê? Porque tem estudos, né? Estou perguntando na odontologia para esterilizar mesmo, né? Porque o ozônio é utilizado para esterilizar água, na piscina, para ambientes, para a pele, né? Para uma série de coisas. E eu sei que para dente também pode ser utilizado. Sim. Talvez como uma forma auxiliar, além dos detergentes, né? Tem colegas que fizeram a pós-graduação que a gente sabe que trabalham com isso há um tempo. E uma das coisas que eles me falaram sobre canal, por exemplo, Ana, que a gente como médico não tem essa formação, que chega a quase 5 quilômetros de extensão os pequenos canalículos que tem dentro de um canal dentário. Mas como é que tu vai tratar isso tudo? Que certeza tu vai dar que tu vai conseguir limpar completamente? Quer dizer, não, é muito complicado. Tem canaizinhos que tu não consegue colocar lima. Tem canaizinhos... São muito finos, não, né? Quando os pacientes chegam assim, que a gente vê, que como a gente olha hoje em dia lá, né, é assim, que é o que o Vitor estava falando, né? E que a gente citou de novo. A gente não fica olhando para ver se ele está dentro do corte do laboratório. Tem cifras, quer dizer, tu acha que pode ser possível? O cara está com série branca, leucócitos, vai de 3 mil a 11 mil, quer dizer, 7 mil células de diferença, está normal? Então a gente considera que a partir de determinada cifra, olha, dá uma olhada que pode ser uma infecção subclínica. Primeira coisa que a gente faz é, olha, cara, como é que estão teus dentes? Tu tem ido ao dentista? Porque fez a primeira bateria, deu lá em cima. Não, eu não tive nada, não estava resfriado, não tive gripe, não tive nada. Fez a segunda bateria, dali a 2, 3 meses. A mesma coisa. Quer dizer, alguma coisa tem, né? Não pode ser normal isso.
Mas eu acho que com uma orientação geral, né? Não custa, né? As pessoas ficarem um pouco mais atentas com a sua saúde, né? Eu tenho imunidade baixa, ninguém deveria ter. Porque assim, né, Vitor, as pessoas às vezes se cuidam de fazer academia, de correr, de não sei o quê, e acabam não indo ao dentista, né? Não cuidando dos dentes, né? Pô, mas é fundamental, uma coisa tão simples, né? Não, é que faz parte do corpo, né? O que eu ia dizer assim, é que é um conjunto, né? Claro. Tem que estar todo saudável, né? Um tempo atrás, agora eu postei uma coisa sobre flúor, super polêmico lá, não tem polêmica nenhuma, né? Se eu tenho outra forma, pessoalmente, outra forma de cuidar com uma pasta de dente que eu prefiro usar sem flúor e vou ao dentista, tenho a sorte de ter um dentista ótima na família e tá tudo bem com meus dentes, há muito tempo que eu faço assim, né? Não tem por que pensar assim, mas e o dente? Eu falei, tá aí o corpo, porque minha tireoide precisa de ajuda. O iodo é um mineral faltante na maioria das pessoas, né? Tem deficiência de iodo, é importante para a pele, para a tireoide, para a próstata, no caso do homem, para o útero. De tu não usar pasta com flúor? Mas e a boca? Flúor na água de Porto Alegre, tá de brincadeira. Mas e na boca? Tu já é obrigado a usar flúor na água de Porto Alegre? É que a gente sabe, né, que alguns minerais, como eles competem com o iodo, por exemplo, flúor, cloro, bromo, se tu tiver ingerindo esse tipo de coisa, tu vai ter uma competição com o iodo. E o iodo, como o Vitor falou, pessoal, todas as células do nosso corpo precisam de iodo. A pele, a mama e a tireoide precisam do iodeto. O restante, todas as células do corpo precisam. Então, se eu estou usando alguma coisa que vai dificultar a minha absorção... Vai melhorar a boca, vai dificultar o resto... Por que eu vou usar? Olha, infelizmente, hoje eu vou ter que aqui fazer o papel da Ana. Eu vou cortar o assunto, porque a gente gosta muito de falar sobre isso. Mas, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Mas nós prometemos trazer o Vitor muito mais vezes. E a gente agradece mais uma vez a sua audiência. E quando você quiser entrar em contato com a gente, www.programavivamais.com.br. Nos encontramos no próximo programa.